Estamos de volta com Sala de Imprensa. Estamos conversando hoje com o pré-candidato ao Senado, Rogério Bernardo. Ele é candidato ao Senado, ele é pré-candidato ao Senado pelo Partido da Mulher Brasileira. Nós estamos conversando com ele e certamente nós tivemos outros candidatos ao Senado em Guarapari e, havendo tempo hábil, a gente quer conversar com todos eles. Você falava, Rogério, da sua infância, não, né? Dos seus 7 aos 8 anos, né? Quem acompanhou desde o começo. É uma história muito difícil, mas que você fala com muito entusiasmo. É o que eu costumo dizer, passando pelo que você passou. E não está traumatizado, não teve problema de bullying, não teve nada disso, né? Então continua contando essa história, sendo que a gente tem 15 minutos, a sua história é longa. Sim, então eu vou resumir. Realmente é uma história de luta e superação. Quando eu falei que eu estava ali naquela situação e até mesmo para eu dormir, era situação que não era digno, né? Não era digno de acordo com a dignidade de um ser humano. Mas eu enfrentei as dificuldades. Eu lembro que vendendo 2 papas e 3 pamonhas, eu cheguei em frente a uma igreja cristã Maranata, no município de Marataízes, e encontrei com o meu segundo coleguinha. Por isso que eu falo que tudo Deus tem um propósito, e isso é claro. E em conversa com o meu segundo coleguinha, ele me chama para jogar videogame, Fabiano. Eu falo que eu não podia, porque eu tinha que bater a meta para me ter direito ao almoço. Ele então me leva lá e conversa com a mãe dele, e ela, uma simples vendedora de marisco, né, de sururu, e o marido dela um pescador, né, de pesca artesanal, de um barquinho de pesca. Ela, sabendo da história, imediatamente ela pegou as papas e a pamonha, foi lá na casa do senhor que eu estava, devolveu e me levou no interior de Presidente Kennedy lá para falar com a minha mãe biológica para que eu viesse morar com ela. E ela disse que eu não seria um filho que tinha nascido dela, mas que eu seria um filho do coração dela. E ali eu ganhei uma mãe que me criou até eu alcançar a maioridade, ganhei um pai que eu havia perdido, meu pai muito novo, então eu ganhei uma família. E por sinal, eram brancos, né? Mas me adotaram e me aceitaram. E aí nessa situação ela só falou, olha, não quero você ocioso, você vai continuar estudando, mas você vai vender picolé, porque a metade vai ser para me comprar roupinha para você, a outra metade para você comprar brinquedo. Então dos meus 7 aos 14 anos, eu fui vendedor de picolé, inclusive ganhei troféu de melhor vendedor de picolé. Depois as coisas ficaram difíceis, eu fui trabalhar como entregante de compra do antigo, na época era mercado fruto comercial, né, em Marataízes, como entregador de compra, até os meus 16 anos. Depois fui para o ramo da construção civil, trabalhei como ajudante de pedreiro, e como ajudante de pedreiro aprendi a profissão de pedreiro meia colher, mas em época de chuva era muito difícil, né? Porque era pagamento a dia, então se chovesse 20 dias a gente ficava desempregado 20 dias. Era muito difícil. Eu fui para o ramo então da padaria. E na padaria aprendi a profissão de ajudante de padeiro, me tornei padeiro, mas o mercado ele exclui muito o novo, ele não dá oportunidade para o novo. E aí eu fiquei novamente desempregado, fui trabalhar como vendedor de churrasquinho, ambulante, e para escapar da fiscalização, né, do coibir, porque quando se é muito com poder aquisitivo baixo, você também não consegue, às vezes, pagar e tem a repressão do Estado, né? Então a minha mãe foi buscar um dia uma autorização para eu trabalhar regularmente. E ali, naquele cenário, ofereceram uma vaga de emprego para o meu pai. Meu pai não queria ser mandado por ninguém, minha mãe rapidamente me indicou. Aí eu comecei em 97 no serviço público. Costumo falar, se fosse uma loirinha bonita de olhos verdes, chamariam para ser secretária. Mas para mim, me ofereceram trabalhador braçal. Então eu comecei capinando as ruas da cidade e pintando meio fio. E depois fui progredindo, me tornei zelador, vigia. Aí como vigia, eu falo que eu faço parte da Igreja Cristã Maranata há 20 anos, né? Então, eu, como vigia, um irmão da igreja me incentivou a estudar para eu virar policial. Aí eu levava o meu livrinho para a guarita e ficava como vigilante, estudando. Até que o motorista da secretária de educação, que funcionava a Secretaria de Educação e a Câmara, ele me viu estudando e falou para a secretária,
Um determinado dia ela me chama, oi, vem cá que eu quero falar com você. Eu fiquei todo entusiasmado, falei, opa, vem coisa boa por aí. Aí ela perguntou por que eu estava estudando. Eu falei que eu queria ser alguém na vida. E a transformação se dava através da educação, Fabiano. Para minha surpresa, ela falou, você está proibido de estudar aqui. Porque, meu filhinho, o máximo que você vai ser na sua vida é um vigia ou um gari. Fabiano, eu confesso para você que aquelas palavras me deixaram profundamente triste. E eu fiquei uma semana arrasado. Tudo que eu queria era morrer, porque eu falei, se a vida é isso, não tem sentido. Até que passou um vereador e eu falei para ele, olha, a hora que tiver uma oportunidade melhor, lembra de mim. Aí depois ele virou as costas e foi, eu falei, político é tudo igual. Aí, 3 ou 4 dias depois, ele passou novamente por mim e antes de entrar na Câmara, ele volta e fala, meu filho, aquilo que você me falou era de Deus, porque Deus me incomodou e eu tenho 2 vagas para te oferecer. Eu falei, pois é, a secretária disse que o máximo que eu seria era um vigia, um gari, né? Aí eu falei, quais são as 2 vagas? Ele falou, uma é de gari. Eu falei, poxa vida, será que vai cair na palavra da secretária? Vou voltar, aí, vou regredir. Não desmerecendo, né? Que os Sim, garis claro, são as claro. profissões dignas e honradas, eu respeito muito. Mas eu queria escapar das palavras dela. Eu falei, qual é a outra? Ele falou, a outra é de fiscal. Aí assim, eu me tornei fiscal, depois agente de arrecadação, fiscal de obras e postura, coordenador de Bolsa Família e Bolsa Escola, e até virar motorista efetivo. Mas vamos lá. Mas hoje, que a sua história é longa, Sim. é rica, você conta com entusiasmo brilhante, eu vejo o brilho nos seus olhos dessa riqueza que você conquistou saindo de Cacimbinha, né? Riqueza em termos de dignidade, de ser humano e de entusiasmo, de felicidade, de alegria, né? Muita gente poderia contar isso com muita tristeza. Mas vamos lá, hoje você é o quê? Eu sou advogado, tenho escritório em Marataízes e também na cidade de Guarapari. Exerci também um mandato como vereador no município de Marataízes, na vida pública. E a secretária está viva? Não, ela faleceu há uns 2 anos atrás. Mas ela viu você? Ela me viu como advogado, que Deus me permitiu formar em Direito, você depois passei na OAB. Se isso, eu conversei com ela, agradeci as palavras dela, porque as palavras dela me motivaram e eu fui em busca da minha oportunidade.